Olá, irmãos, graça e paz, daremos continuidade à leitura bíblica. Hoje nós encerraremos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses. Nós leremos o capítulo 4. Nos diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Esse primeiro versículo, Paulo dá continuidade ao capítulo anterior, dando uma orientação aos senhores, ou seja, aqueles que tinham servos, para que os tratasse com justiça, olhando ali a condição de cada um, as situações especiais de cada um, lembrando sempre que nós devemos temer e entender que nós devemos a maior obediência àquele nosso Pai, o Senhor maior do céu, né? Ele segue aqui exortando a oração e a sabedoria. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como e convém falar. Ele exorta a oração, falando à igreja para que permaneça em oração e que ore especificamente por ele, pelo ministério dele, para que Deus dê a ele sabedoria, estratégias ali da prisão, formas com que ele pudesse levar o evangelho, levar a palavra ali, que viesse surgir efeito, reforçando aí a necessidade da igreja permanecer em oração. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remendo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nessa parte, ele orienta a igreja a ter um bom testemunho, saber como lidar com aqueles que ainda não converteram, a forma de se dirigir a eles com sabedoria, o falar temperado, ou seja, a maneira de responder às pessoas, a maneira de levar a palavra, ou a maneira de conduzir a palavra às pessoas, porque eles dessem uma atenção especial a isso. No final da quarta, ele já vai falar a respeito dos seus cooperadores ali, que no final da carta aqui, no versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com o Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, e eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Paulo fala de Tíquico e Onésimo, que eram aqueles mensageiros, vamos dizer assim, ou seja, aqueles que foram levar a carta e levariam as informações de Paulo e traria novamente também para ele as informações dos irmãos da igreja ali. Aí ele vem falando: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-os. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Aqui ele faz menção daqueles que estão com ele ali, né? Aristarco, Marcos, fala de Barnabé, que se Barnabé fosse procurar a igreja, que a igreja o recebesse. Fala de Jesus, chamado Justo, que era um homem também, que tinha esse nome igual ao nome de Jesus, não era o Jesus Cristo. A origem da palavra Josué era um nome muito comum na época. Estava ali com ele, era da circuncisão, ou seja, eram os convertidos ali, os cooperadores, aqueles que estavam ali na mesma missão ali com Paulo. E tinha sido ali para ele, né, era consolador, era bom para ele aquelas pessoas, aquelas companhias que ele tinha ali. Ele também fala de Epáfras, né? Epáfras saúda os irmãos da igreja de Colossenses, e é dos vossos. Por que Paulo usa esse termo? Porque é Epáfras que fundou a igreja de Colossenses, vamos dizer assim. Ele converteu em Éfeso e instituiu a igreja lá em Colossenses. E Paulo saúda, né? Ele também, Epáfras, saúda a igreja ali, que é um servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhes dou testemunho
de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então, Paulo ele reafirma, ele dá o aval ali de que Epáfras era um servo de Deus, que estava em oração pela igreja, que se preocupava com os irmãos, e que era o zelo, o cuidado, né, deles ali em oração, em orientação com a igreja. Saúda-vos também Lucas, o médico amado, e Demas. Lucas, o que escreveu o Evangelho e o livro de Atos, e Demas, que a história nos mostra ali que depois eles se separam. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas, e a igreja que está em sua casa. E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também com que seja na igreja dos Laodicenses. E aqui veio da Laodiceia, lede vós também. Aqui há uma orientação interessante, ou seja, a igreja, as cartas, elas eram lidas em comunidades diferentes, ou seja, a igreja de Colossenses estava lendo a carta, a epístola, e depois que ela fosse lida, a orientação de Paulo era que ela fosse lida também em Laodiceia e em Ninfas, e que as cartas deles também fossem lidas para Colossenses. Então, o conteúdo, o contexto das cartas, ele era aplicável em comunidades diferentes, como ela é aplicável até hoje, né, para nós, seres humanos, para a igreja de hoje. Surte efeito para nós até hoje. E dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Entende que esse Arpo, que era aquele que estava à frente da igreja, ou seja, para que ele estivesse sensível, atento, para que ele fizesse cumprir o ministério que o Senhor tinha dado a ele, confiado à mão dele. A saudação final, ele fala, saudação de minha mão, de Paulo. Ou seja, eu mesmo escrevi, da minha mão, do meu punho. Lembrai-vos das minhas prisões. Lembrai-vos do meu sofrimento, lembrai-vos que não é em vão, não foi em vão. E a graça seja convosco. Amém. Queridos, é a carta de Colossenses no seu contexto geral, e encerrando aqui nesse capítulo, tem muito a nos ensinar, que nós possamos estar sempre meditando na palavra, naquilo que Deus nos ensina, e lembrando daqueles nossos irmãos que instituíram a igreja, que sofreram, lutaram, lembrando que houveram pessoas antes de nós, né, que não é nada que surgiu do acaso, que a vida cristã, ela foi sendo formada e houveram vidas que se dedicaram a isso. Possamos ser gratos a Deus por essas vidas e também nos colocar como agentes para levar a palavra, levar o evangelho, ter um bom testemunho, ter vida de oração, saber como nos portar como irmãos, como servos, como esposos, esposas, como as relações nossas diárias, que tudo venha refletir a glória de Deus. O Senhor nos abençoe, que tenhamos um bom dia, que seja para a glória de Deus. Amém.